Hoje, no seu programa As Bruxas, eu quero te contar a história de uma das primeiras mulheres advogadas de São Paulo. Ah, faz tempo. Claro, foi lá, no começo do século XX. É a história da Joana. E a Joana só tinha 16 anos quando ela perdeu o pai. O pai morreu. O pai tinha uma loja de artigos importados e estava passando por muitas dificuldades, porque naquele momento o mundo estava em guerra. Era a Segunda Grande Guerra Mundial. E importar era uma dificuldade muito grande, porque navio, tráfego marítimo, aéreo, tudo estava ameaçado, prejudicado pela guerra. E assim a família foi vendo, né, a sua fonte de renda minguar. E o José Antônio, o pai da Joana, não estava acostumado com isso, não. Ele sempre fora próspero. E ele começou a ficar muito deprimido com a situação financeira, econômica, com a guerra, com tudo, né? E a Joana tinha 3 irmãos, todos homens, e mais velhos que ela. E os meninos foram trabalhar, eles ainda não tinham idade para ir lutar na guerra, e nem o Brasil ainda não estava na guerra, né? O Brasil só entrou na guerra com a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, já quase no final da guerra, enfim, no meio dos anos 40. E eu sei que o Zé Antônio foi ficando triste, os meninos trabalhando, a Joana dispensaram os empregados, a Joana teve que aprender a lavar, cozinhar, passar, porque aí a mãe dela, a Maria Cristina, que tinha um certo talento para costura, resolveu costurar para fora, para fazer um dinheirinho, e pegou lá umas revistas Burda que ela tinha de antes da guerra, para copiar os moldes, enfim. E a família teve que se adaptar, só não mandaram embora a Alice, que era a cozinheira que estava com eles há muito tempo. Só que o Zé Antônio ficou tão desgostoso com isso que ele teve uma úlcera, a úlcera suporou e ele, com menos de 50 anos, morreu. A Joana só tinha 16. Então, naquela noite que o pai da Joana morreu, o velório, como era costume, então, na época, foi realizado na grande sala da grande casa onde eles moravam, no bairro dos Campos Elíseos. E a Joana ficou muito impressionada com o pai ali no caixão, aquele cheiro de flores murchas, o pai meio verde, o cheiro das flores misturado com o cheiro da cera derretida das 4 velas enormes colocadas em torno do caixão. E a Joana ficou lembrando de quando ela era mais jovem ainda, quando ela era criança, e que aquele salão tinha visto inúmeras maravilhosas e abundantes festas, e que ela, que era mandada para a cama, não podia ficar na festa, vinha espiar ali do mezanino da casa, o salão sem ninguém ver, para ver a festa, para ver os convidados, para ver a alegria, para ver a riqueza. E agora o que ela estava vendo? Pobreza, o pai morto, tristeza. Mas o velório foi concorrido. Até o prefeito de São Paulo apareceu por lá para cumprimentar a família. Prestes Maia.
E, de repente, a Joana pensou, nunca mais eu vou acariciar esses cabelos lindos do meu pai. O pai dela tinha um cabelo assim, castanho avermelhado, cheio de cachos, né? Os homens cortavam o cabelo bem rente naquela época, mas o José Antônio tinha, assim, uma pose de excêntrico, né? De comerciante, de coisas belíssimas, importadas, obras de arte, tapetes. Então ele se permitia ter um cabelo um pouco maior e mostrar os seus pequenos cachos castanho avermelhados. E a Joana, num impulso, foi lá para o quarto de costura da mãe, pegou a tesoura, chegou perto do pai e cortou alguns cachos de cabelo dele para guardar de lembrança. Pegou um lindo papel de seda, colocou os cachos todos arrumadinhos assim, dobrou e subiu para o quarto dela para guardar os cachos. Muito bem, a noite passou, aí veio de manhã o enterro e a família ofereceu para os parentes mais íntimos, para os amigos mais queridos, um almoço depois do enterro no casarão do Campos Elíseos. Estavam meio sem dinheiro, mas para fazer um almoço até que dava. A Alice, a cozinheira, se esmerou. Um almoço maravilhoso. E lá pela 1 da tarde, as pessoas se reuniram em volta da mesa de jantar, mesa grande, com 12 cadeiras, e a Alice trouxe as travessas de comida e colocou tudo ali, assado, farofa, um belo de um feijão, um arroz branquinho. Mas, para o susto e a surpresa de todos os presentes, cada vez que a Maria Cristina, a mãe, colocava aquele colherão para tirar um punhado de arroz, por baixo, dentro do arroz, surgiam pequenas mechas de cabelo, arrumadinhas, não cabelo todo misturado, as mechas certinhas, penteadinhas, arrumadinhas. Bom, ninguém conseguia explicar aquilo. Eram as mesmas mechas, do mesmo jeitinho que a Joana tinha recolhido naquele papel de seda. A Joana subiu correndo para o quarto, abriu a gaveta da sua mesa de cabeceira, que naquele tempo chamava criado mudo, e estavam lá as mechas certinhas dentro do papel de seda. Então, não fora nenhuma brincadeira de alguém de muito mau gosto, aliás, nem da própria cozinheira. Aquelas mechas tinham surgido magicamente dentro da travessa de arroz. Não precisa dizer que ninguém almoçou, né? E ninguém também nunca conseguiu explicar esse fato. Só mesmo a Joana. Ela imaginou que aquela era uma mensagem do seu pai morto para ela. Ela que tinha cortado os cabelos dele para guardar de lembrança. E a mensagem era a seguinte: eu estarei sempre com você, minha filha. Eu estarei sempre ao seu lado, te amparando, te dando segurança, como eu sempre fiz. Por sorte, ou não sorte, naquele exato momento, veio o tio Henrique lá de dentro da casa, que estava com o rádio ligado lá na sala, com uma notícia terrível. Os japoneses tinham bombardeado a base de Pearl Harbor.
que foi o que fez com que os americanos entrassem na Segunda Guerra Mundial. Era 1941, e o Roosevelt, o presidente Roosevelt, então o presidente dos Estados Unidos, declarou imediatamente guerra ao eixo. Aí as pessoas, diante dessa notícia, trataram de esquecer rapidamente aquele negócio meio mágico, sobrenatural até dos cabelos do pai da Joana, e começaram a debater as questões da guerra e o envolvimento do Getúlio. Getúlio, nosso ditador, então, né? Fora presidente e agora exercia uma ditadura, Getúlio Vargas, ele andava de namoricos com os alemães, com o eixo, com os nazistas, mas diante da entrada dos Estados Unidos na guerra, tudo ia mudar, como realmente mudou. Daí para frente, o que mudou mesmo foi a vida da família da Joana. A família vendeu o casarão dos Campos Elíseos, comprou uma casa mais modesta na Aclimação. Os 3 irmãos mais velhos da Joana continuaram trabalhando, né? A Maria Cristina conseguiu umas boas freguesas para comprar os vestidos que ela fazia, que ela criava. E assim eles foram vivendo, venderam a loja, e aí tinham arrecadado até um certo dinheiro, mas a Maria Cristina sabia que dinheiro não adianta, não dura para sempre, ele vai embora. E a renda, toda somada, ainda era muito, muito menor de toda a renda que a família oferia com a loja. Então foram tempos difíceis, até a Alice teve que ir embora, a cozinheira. E a Joana se matava de arrumar casa, limpar, passar, varrer, cozinhar, porque a mãe era o dia inteiro naquela máquina de costura e com as tesouras e experimentando vestido nas freguesas. Trabalhava muito. Os irmãos também trabalhavam. Mas toda a harmonia daquele lar se desfizeram. Porque os irmãos também eram muito diferentes. Então, quando se reuniam para jantar à noite, todo mundo já cansado de trabalhar muito e tudo, era uma brigaiada só. Porque o mais novo era simpático aos comunistas. O mais velho era simpático ao eixo. E o do meio não queria nem saber das questões da guerra ou da política. Então eles viviam brigando, discutiam o tempo inteiro, por causa da política, e também estavam todos nervosos pela falta de dinheiro, porque eles estavam acostumados a levar uma vida muito tranquila, muito fácil. Eles tinham sido criados assim, com abundância, com prosperidade. E agora estavam enfrentando o monstro das dificuldades financeiras, que é tão comum para tanta gente, mas para aquela família não era. Era como se nas vidas deles, agora, o sol tivesse deixado de brilhar. E uma das grandes brigas da família era por causa da escola da Joana. A Joana estudava num colégio de freiras, era caro. E os irmãos não estavam dispostos a pagar para a Joana estudar. Eles diziam, mulher estudar para quê? Para trocar fralda, cuidar do marido, da casa? Para que essa menina tem que estudar? Tira ela do colégio, que é uma baita economia. E a Maria Cristina, de jeito nenhum, a escola da Joana eu pago com as minhas costuras. Mesmo assim, se você não pagasse, sobraria mais dinheiro para todos nós. Só o José Júnior era simpático à ideia
os estudos da Joana. E para ela era muito importante, porque ela queria ser advogada. Era o sonho dela. E para isso ela tinha que concluir seus estudos. Não podia sair do colégio. Ainda faltavam alguns anos, né? Mas o José Júnior sempre defendeu a irmã. E cada vez mais ele se aproximava do Partido Comunista. Começou a frequentar as reuniões. Agora, no começo do ano seguinte, 1942, o cerco aos comunistas, promovido pela Polícia Política de Getúlio Vargas, do Departamento de Imprensa e Propaganda, pelo Filinto Miller, e apertava o cerco contra os comunistas, que acabaram entrando na ilegalidade, né? E se discutia muito se o Brasil ia entrar na guerra, se não ia entrar na guerra, todo esse clima. E assim a Joana foi vivendo com muita dificuldade, trabalhando muito, estudando muito. E, por fim, ela já, com quase 18 anos, conseguiu entrar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Ela estava formada como professora, ela fizera aquele curso normal, é o segundo ciclo hoje, mas normal, formava as professoras e professores, mas principalmente mulheres professoras, e a Joana arrumou um emprego numa escola do bairro, ali da Aclimação, como auxiliar de classe, para mais tarde vir a ser uma professora da escola. Então, ela trabalhava meio período e depois faculdade. E quando chegava em casa à noite, todo o trabalho da casa esperava por ela, porque a mãe trabalhava o dia inteiro costurando. E assim foi. No começo, ela era hostilizada na escola, na faculdade. Porque os outros estudantes, embora naquela época a gente já tivesse no Brasil, aqui em São Paulo, 40 e poucas mulheres advogadas, que era muito pouco, né? Era menos que o número de alunos numa classe. Os rapazes ainda viam com muito maus olhos a pretensão de uma mulher querer ser advogada, né? Com aqueles mesmos argumentos de sempre. Para quê? Ela vai casar, vai abandonar a profissão, vai se dedicar ao marido, à família, aos filhos, à casa, enfim, tudo aquilo. Mas a Joana, por sua vez, já tinha se afastado muito das colegas da escola antes de ir para a faculdade. No último ano, nos últimos 2 anos de escola, porque as colegas começavam a zombar dela, porque antes ela ia para a escola com carro de chofer, agora ela ia de ônibus. E, né, as outras meninas zombavam. E ela foi se isolando, e ela começou a ler muito, e os livros eram a melhor companhia dela, e cada vez mais ela foi se isolando, e não ia mais para o cinema com as amigas, com as colegas. Quando ela entrou na faculdade, ela estava numa solidão total, né? Porque ela percebia também que ela não queria ter amigas porque ela tinha uma posição social. Ela queria ter amigas por afeto, né? Por identificação, por empatia, enfim, por amizade, não por interesse. Mas, de fato, as verdadeiras amizades não são tão comuns, né? As coisas são muito mais para o lado do interesse mesmo. E a Joana foi se isolando. E ela ia muito à biblioteca municipal no centro da cidade, pegar vários livros que ela ia, lia, devolvia, pegava emprestado. E um dia ela viu um senhor com os cabelos assim, parecidos com os do pai dela, castanho avermelhados. E ela viu que esse senhor estava devolvendo um livro
Era um livro de Allan Kardec. Ah, ela pegou o livro para ler. E daí para frente, ela começou a se interessar muito por leituras esotéricas, não só espiritismo, mas todas as religiões, as crenças, as sociedades esotéricas. Ela leu sobre os Rosacruzes, né? Sobre os templários, e foi se aprofundando. Quanto mais ela se aprofundava nesses conhecimentos, mais ela se afastava da Igreja Católica. A igreja, para ela, não era muito mais do que uma obrigação social, mas ela tinha, né, assim, era uma católica, criada como católica, como cristã, com os preceitos, né, cristãos, mas sem maiores profundidades, né? E agora ela estava encontrando a profundidade nas leituras esotéricas. E se ela era sozinha na vida social, na escola também, na faculdade também, porque existia mesmo esse preconceito bravo, né, contra mulheres. Mas olha, a primeira advogada a se formar na mesma escola que ela foi em 1902, que era a doutora Maria Augusta Saraiva. E naquela década de 40, ainda pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, tinham se formado, olha só, 76 mulheres, uma média de 7 mulheres por ano, mais ou menos. Bom, a Joana continuou a estudar, trabalhar, se matar, cuidar da casa, fazer tudo que ela fazia. Quando chegou maio de 1943, o irmão mais novo, Marcelo, levou a sua noiva, Aurora, para conhecer a família. A Aurora estava grávida. Então, eles tiveram que casar a toque de caixa, porque naquele tempo, né, era assim. Aí, em junho, logo depois, em junho desse mesmo ano, o Brasil formou a Força Expedicionária para entrar na guerra, para ir para a Itália lutar na Segunda Guerra Mundial. Então, em 16 de julho de 1944, o irmão Antônio Carlos, mais velho, desembarcava em Nápoles sob o comando de João Batista de Moraes para lutar na guerra. E assim o que aconteceu. O Antônio José tinha ido embora de casa dizendo que ia morar numa república, mas na verdade ele foi para um aparelho clandestino do Partido Comunista. Mudou de nome e caiu na clandestinidade para lutar contra o governo do Getúlio. O Marcelo tinha se casado. E assim ficaram as duas, a Maria Cristina e a Joana, sozinhas em casa. Naquela casa da aclimação que elas tinham comprado, com dinheiro lá da venda da loja e da Casa dos Campos Elíseos. E a Maria Cristina tinha se tornado até uma ótima modista. Tinha muitas freguesas, então a Joana trabalhando, já era professora, estudando, elas iam vivendo com um certo conforto, né? E a Joana sempre lendo, sempre se aprofundando nos mistérios da vida, nas questões esotéricas, né? E aí, um dia, no final de tarde, a Joana estava voltando para casa, entrou no bonde, sentou-se ao lado de uma moça. De repente, um pensamento brotou na cabeça da Joana. Ela olhou bem para a moça e disse: olha, você não precisa ficar preocupada. Você
já está grávida. E você vai ter uma menina. E ela vai se chamar Helena, como a sua avó. A moça deu um pulo. Ué, como é que você sabe o nome da minha avó? E a Joana respondeu, ai, eu não sei como eu sei. É que eu pensei isso, eu olhei para você e me veio esse pensamento, que você está grávida, que a sua filha se chama Helena, como a sua avó. A moça levantou e foi sentar bem longe da Joana. E aí a Joana começou a ter esses pensamentos, a ter esses presságios, essas visões. Então ela olhava assim para uma freguesa da mãe dela, experimentando um vestido e pau, vinha alguma coisa na cabeça dela e ela começou a falar. Um dia ela falou para uma das clientes da mãe: olha, a senhora me desculpe, mas eu tenho que dizer uma coisa. Essa sociedade que o seu marido vai fazer, é melhor não fazer, não vai dar certo. Esse sócio que ele está colocando na empresa dele não é uma pessoa séria. A mulher ficou assustadíssima, né? Ué, o que você sabe? Como você sabe que meu marido está montando uma sociedade? E a Joana sempre respondia, não sei como eu sei, mas eu sei. E o que acontecia? Bom, nesse caso dessa freguesa, a freguesa falou para o marido, olha, a filha da costureira falou isso assim, assim. É melhor você checar por via das dúvidas, porque ela já tem fama de ter visões, de prever o futuro, de saber das coisas. E o marido foi pesquisar, naquele tempo que nem internet tinha, né? Mal tinha telefone, e descobriu que o tal sócio que ele ia admitir na empresa tinha dado golpe numa outra sociedade na Bahia. E a freguesa da Maria Cristina, em vez de ficar grata a Joana por ter livrado a família dela de um golpista, nunca mais apareceu, ficou com medo daquela menina, aquela moça, né? Já era uma moça. E não quis mais saber de fazer vestido lá e não quis mais. Então, a Joana percebeu que, em vez de ajudar as pessoas, ela assustava as pessoas e resolveu calar a boca. Resolveu não falar mais nada para ninguém. Quando ela se formou na faculdade, continuava sozinha na casa com a Maria Cristina. O irmão mais velho morreu na Segunda Guerra. O José Júnior estava na clandestinidade e um dia um amigo da Joana, que era jornalista no estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, falou para ela, olha, seu irmão está preso. Eu sei, o codinome dele é Sebastião, e a polícia política estourou um aparelho lá em Santo Amaro e seu irmão estava nele. Seu irmão foi preso, estão todos presos. E a Joana ficou desesperada, já estava que não via o irmão há 3, 4 anos. E agora, sabendo que ele estava preso, a coisa ficou muito pior. E ela foi procurar. Aqui, ali, na delegacia política, procurou hospitais em todo lugar, mas ninguém dava informação. E ela não descobriu nada. Tentou usar sua famosa visão, a sua famosa intuição, e também não conseguiu nada. E a Joana, naquela solidão dela, arrumou um emprego num escritório de advocacia. Mas ela só secretariava, ela só ajudava os advogados. Ninguém dava uma causa para ela defender. Ela já era formada. Mas era aquilo, ela tinha que ficar assessorando, fazendo o trabalho burocrático, a pesquisa,
a coisa chata. E na hora de ir lá, na frente do juiz, defender uma causa ou, né, acusar alguém, ela não tinha chance. E ela foi indo. Mas um dia apareceu nesse escritório um advogado chamado Muniz de Oliveira, que era um cara carioca. Tinha vindo do Rio de Janeiro, contratado pelo escritório daqui de São Paulo, porque ele era um advogado brilhante. Ele trouxe a família, ele era casado e tal, mas ele era um carioca daqueles charmosos, muito falante, e a Joana se apaixonou por ele. Se apaixonou e eles se encontravam numa garçonnière, que era, para quem não sabe, um apartamento de encontros de casais. Não existia motel naquele tempo, né? Então, os jovens mais ricos tinham apartamentos só para levar as amantes, né? Chamavam garçonnière. E o Muniz tinha um desses apartamentos que era de um amigo dele, não era nem dele, na Rua Maria Antônia. Tinha prédios muito famosos ali na Rua Maria Antônia, que só eram garçonnières, os apartamentos. E ela se encontrava com ele lá, e ele sempre dizia que o casamento dele era uma porcaria, que ele ia se separar da mulher para ficar com ela, tereré, tereré, até o dia que ela engravidou. E quando ela engravidou, ele falou: olha, Joana, eu vou voltar para o Rio com a minha mulher. Mas ó, você não se preocupe, porque eu já quitei o seu apartamento. A Joana tinha comprado um pequeno apartamento para ela, estava pagando ali as prestações, e ele quitou o apartamento para ela e falou: e eu, quando estiver em São Paulo, estarei sempre com você. Se você precisar de alguma coisa, você me procura, você me chama. E ela ficou olhando. Ah, é? Eu vou ter meu filho sozinha e solteira? Pois é. Aí o que ela fez? Ela passou a gravidez usando cintas muito apertadas. E quando estava próxima do final da gravidez, ela pediu uma licença no escritório. Falou: olha, eu tenho uma prima que está muito doente, mora lá em Santos, e eu preciso cuidar dela, porque não tem ninguém para cuidar dela na família. Era tudo inventado, né? Era mentira. Mas ela foi realmente para Santos. E lá ela se hospedou numa pequena pensão, e na hora de ter o filho, foi para a Santa Casa, teve uma menina, que ela chamou de Antônia, em homenagem ao pai, Antônio Mariz. Bom, aí ela voltou com a criança e falou para todo mundo que era filha da prima dela que tinha morrido. E adotou a menina, né? Foi no cartório, registrou a menina como uma menina adotada, enjeitada, sem pai. E tocou a vida. Mas aquela poderosa intuição da Joana, aquela capacidade de visão dela, eram muito úteis no trabalho. Assim que ela conseguiu pegar as primeiras causas, ela ganhava todas, porque ela olhava para a cara do advogado oponente, ela sabia o que ele ia dizer. Ela olhava para a cara do juiz, ela sabia o que o juiz estava pensando. Ela olhava para a cara do réu, ela sabia qual era a desculpa do réu. Ela sabia, ela intuía, ela percebia. Ela ganhava todas as causas. E ela foi crescendo com o passar dos anos, foi ficando uma advogada famosa. Ela cobrava o que ela queria. Defendeu grandes empresas, grandes fortunas.
fortunas, ganhou um monte de dinheiro, comprou um belíssimo apartamento na Avenida São Luís, no centro da cidade, e deu uma educação primorosa para a filha dela, tudo aquilo. E a menina, a Antônia, cresceu assim, uma jovem fútil, né? Então, naquele começo dos anos 60, quando os jovens todos no mundo inteiro gritavam paz e amor, né? Faça amor, não faça guerra. Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Eram todos de esquerda, amavam os Beatles, os Rolling Stones e a bossa nova. A Antônia não queria nem saber de nada daquilo, ela só queria saber de festa, chá na Rua Augusta, sair com as amigas, cinema, teatro, desfile de moda, essas coisas. Era uma menina rica, porque a mãe tinha ficado rica, e fútil. Só que a vida prega muitas peças, né? E um dia a Antônia conheceu um jovem que era a cara daquele ator famoso na época, o James Dean. Tinha uns olhos verdes, maravilhoso, cara, lindo. Só que ele era um militante de esquerda. E a Antônia até fugia dessa história de esquerda, porque ela se lembrava muito bem que o tio dela, o João José, tinha sido preso na ditadura Vargas e tinha sofrido torturas, barbaridades na mão da polícia política. E que a mãe ficava desesperada procurando esse irmão, até que, né, quando, em 1945, o Prestes, né, foi solto, teve anistia dos presos políticos no governo Vargas, a Joana foi lá buscar o irmão. Mas o irmão estava um trapo, entende? O tio da Antônia. A Antônia conhecia a história. A Antônia não queria saber disso. Ela era uma menina toda cheia de vontades, toda vestida na moda, toda de festinhas, que é política, ser presa. Mas ela se apaixonou pelo sósia do James Dean. E ele era de esquerda. E ele começou a mostrar para ela o outro lado da vida. A cultura, o teatro, as músicas, os poetas, os jornalistas que desafiavam a censura da ditadura militar, né, que já estava instalada no Brasil, a poesia, tudo, a arte, os museus, a beleza de tudo isso. E também a beleza do debate político. E a Antônia foi se transformando. Foi se transformando, né? E um dia ela estava com ele no Riviera, que é um bar muito famoso aqui na Consolação com a Paulista, que existe até hoje esse bar, embora tenha ficado fechado há muitos anos. Mas ela estava lá com ele, outros estudantes, e, enfim. Baixou a polícia, o DOPS, levou todo mundo e a Antônia foi presa. E a Joana não sabia onde estava a filha. Começou a peregrinação de novo. Tudo que ela tinha vivido com o irmão, com João José, na ditadura do Getúlio Vargas, ela estava vivendo agora na ditadura militar, atrás da filha. E não achava. Não tinha nenhuma informação, como sempre. Aí ela foi para Brasília. Quem sabe lá eu consigo alguma coisa. Também não conseguiu nada. E estava saindo do ministério, em prantos, entrou no elevador, estava lá um general, com seus comandados, 2 ou 3. Ele viu aquela senhora tão elegante,
uma aparência tão boa, tão bem vestida, e viu que ela estava chorando, perguntou: eu posso fazer alguma coisa pela senhora? Posso ajudar de alguma maneira? E aí a Joana se apresentou para ele já tinha ouvido falar nessa advogada, que o Brasil quase inteiro conhecia, porque era um fenômeno, né? A quantidade de causas que ela ganhava. Então ela era bem conhecida. E ele levou ela para tomar um café ali no palácio, né? Naquele famoso cantinho dos políticos, que também já existia. E ela contou para ele que a filha tinha sumido, que a filha tinha um namorado de esquerda, mas que a filha não estava envolvida, e que o menino foi preso, que ela foi presa junto, e que ninguém sabia onde ela estava. Bom, resumo da ópera. Uma semana depois, a filha apareceu na porta do prédio da Joana, né, e dela, jogada de uma C14, né? Toda machucada, ainda se machucou mais quando foi jogada na calçada. O porteiro viu, reconheceu e levou ela para casa, para o apartamento dela. E a Joana reviveu a história do José Júnior na própria filha. Os mesmos olhos, a mesma tristeza, o mesmo estado físico deplorável. Quanto ao namorado, ele foi engrossar a lista dos desaparecidos políticos brasileiros. Então a Antônia viveu uma fase muito amarga, porque ela perdeu o namorado, perdeu os sonhos, perdeu o seu mundinho fútil de moda, de frequentar lugares badalados, ganhou um mundo deslumbrante da cultura e da política, mas também se tornou muito amarga. E resolveu ir trabalhar com arte. Foi fazendo uma carreira como marchand. A mãe tinha um certo capital para bancar a filha, ela montou uma pequena galeria de arte, foi crescendo. E melhorando, né? Mas ainda numa vida mais fútil, com clientes ricos, que ele podia investir em arte. Foi voltando para aquele lado fútil da vida, embora a arte não tenha nada de fútil, né? E ela trabalhava com arte. Ela, inclusive, revelou alguns jovens que estavam começando na carreira artística. Enfim, se tornou amiga da Diná Lopes Coelho, diretora do Museu de Artes Modernas no Parque Ibirapuera. E a Antônia foi vivendo. Um dia, o sócio majoritário do escritório de advocacia da Joana chamou ela e falou: Joana, a gente teve aqui há umas 2 décadas passadas um colaborador, o doutor Antônio Muniz. Você se lembra dele, né? E ela, claro. Então, ele está com um baita problema lá na empresa dele do Rio, e ele está precisando de alguém com a tua capacidade. Você precisa ir para o Rio ajudar ele. Você pega a tua filha, se ela quiser ir junto, eu tenho um apartamento em Copacabana, te empresto, você fica lá, mas vai ajudar o cara, porque ele está todo enroscado, e você tem uma percepção muito grande das coisas, você pode ajudar ele. E a Joana começou a chorar. Aí o sócio disse: eu já entendi, Joana. Você teve um caso com ele quando ele estava aqui em São Paulo, há muitos anos atrás, né?
E a Joana disse: tive. E eu não quero mais vê-lo. Eu não posso ajudá-lo. Eu não vou para o Rio de Janeiro ajudá-lo. Eu não posso fazer isso. E o sócio parecia que estava herdando a capacidade intuitiva da Joana. Perguntou para ela: essa menina, Antônia, não é sua sobrinha, né? Ela é sua filha com o Maris, né? E a Joana disse: é. E nunca, ninguém, nem a própria Antônia, ninguém mais das relações da Joana, profissionais ou familiares, o que fosse, nem o irmão Marcelo, que acabou ficando muito rico, mas que também estava muito afastado dela, nunca ninguém soube que a Antônia era a filha da Joana. E a Joana acabou, ela própria, indo para o Rio, porque ela montou uma galeria de arte lá, que se uniu, fez sociedade com um marchand carioca famoso. E a Joana ficou sozinha, já mais velha, mas ainda nativa no escritório. E a Joana pensava: já imaginou se ela conhece o pai sem saber? Está na mesma cidade. Tá bom, é uma cidade muito grande, né? E um dia, a Antônia estava trabalhando, recebeu um telefonema, né? Lembra que não tinha computador nem rede social naquela época. A mãe tinha amanhecido morta. A empregada da casa chegou para trabalhar e a Joana estava no quarto, deitada, morta. Morreu dormindo, antes dos 70 anos de idade. A Antônia pegou uma ponte aérea, veio correndo para preparar o velório da mãe. Mas, curiosamente, os cabelos da Joana, que eram também castanho avermelhados, começaram a crescer sem parar. Ela morta e os cabelos crescendo, crescendo, crescendo. E a filha cortando, jogando num cesto, aquele monte de cabelos. Ela parecia ouvir os cabelos da mãe crescendo. Aqueles cabelos castanhos, avermelhados. Bom, passou o velório inteiro fazendo isso, cortando cabelo e jogando na cesta. Quase ninguém foi ao velório dela. Uns poucos clientes, aqueles poucos que eram agradecidos a ela, outros já nem se lembravam mais do que ela fizera por eles. Pouca gente apareceu nesse velório. Por isso, pouca gente testemunhou esse estranho fenômeno dos cabelos crescendo e crescendo e crescendo muito rapidamente. O caixão foi fechado, a Joana foi enterrada no cemitério da Consolação, no túmulo da família, ao lado do pai, ao lado da mãe, que, claro, também já tinha morrido, ao lado dos restos mortais do irmão que morrera na guerra, que vieram para o Brasil. E a Antônia ficou sozinha. Mas será que depois daquele episódio, os cabelos da mãe crescendo, Antônia não se interessou pelo lado sobrenatural, esotérico, que ela própria sabia que a mãe cultivava, e ela própria tinha até lido alguns livros? Será que ela se interessou? Essa é uma outra história que fica para uma outra vez.
E esse é o seu programa As Bruxas, todas as terças, às 8 da noite, aqui, na sua TV Paradise. E eu sou Isabel Fogo Vasconcelos Caetano. Também sou escritora, graças a Deus, tenho 23 livros publicados e estou sempre aqui com você, te contando alguma história de alguma bruxa poderosa. Aqui, na nossa iluminada janela da Paulista, colorida e movimentada. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.